Existem pessoas cuja ausência pesa mais do que a presença de muitas outras. Quando saem de um ambiente, algo muda. O ar parece perder uma frequência. A energia que preenchia o espaço já não está ali. E todos sentem, mesmo que ninguém diga nada. Essas pessoas são lembradas, comentadas, procuradas, não porque forçam presença, mas porque carregam uma densidade simbólica, uma identidade sólida, uma vibração própria que não se dilui na multidão. São aquelas que, mesmo em silêncio, fazem barulho, que não precisam se impor para se fazer notar. A presença delas tem peso, e por isso, quando vão embora, deixam um vazio real, não um mero espaço físico, mas um espaço energético, emocional e simbólico. A ausência dessas pessoas é quase uma assinatura, uma forma de dizer: eu estive aqui, mesmo depois de partir. Do outro lado, existem os imperceptíveis, aqueles que entram e saem dos ambientes sem provocar nenhuma ondulação. Não porque sejam menos importantes como seres humanos, mas porque foram treinados ou se condicionaram a apagar seus contornos, a não incomodar, a não destoar. São os que evitam o confronto, que suprimem a própria essência para se encaixar. Vivem para agradar, para serem aceitos, para não incomodar. E por isso mesmo são esquecidos rapidamente. Não deixam marcas. Ninguém sente quando partem, porque nunca chegaram de verdade. E esse tipo de invisibilidade cobra um preço altíssimo, a sensação interna de que a própria existência é irrelevante. A verdade é que todos nós temos um impacto. A questão é: ele está sendo sentido ou está sendo anulado pela necessidade desesperada de estar disponível, presente, aceito o tempo todo? No vídeo de hoje, você vai aprender como usar o distanciamento estratégico, conceito fundamental descrito por Maquiavel, para conquistar respeito, influência e poder pessoal de forma silenciosa e eficaz. Maquiavel ensinava que um líder que se faz raro, que sabe se ausentar no momento certo, ganha autoridade e impõe respeito sem precisar dizer uma palavra. E é exatamente isso que você vai descobrir. Como a ausência bem calculada, aliada ao silêncio consciente, pode ser uma arma poderosa para escapar do controle emocional dos outros e assumir o comando da sua própria vida. Vamos mergulhar também no processo de individuação, como proposto por Carl Jung, e entender como esse caminho de autoconhecimento profundo transforma você em um homem íntegro, autêntico e emocionalmente blindado. Ao unir a astúcia de Maquiavel com a sabedoria interior de Jung, você estará pronto para deixar de ser reativo e passar a ser intocável, respeitado não por imposição, mas pela força que emana do seu silêncio e da sua presença seletiva. No mundo moderno, parecer acessível o tempo todo virou quase uma exigência silenciosa. Estar presente, responder rápido, se explicar, mostrar-se sempre disponível para os outros, para as redes, até para os próprios pensamentos, tornou-se um hábito tão automático que já nem percebemos seu custo oculto. Mas, e se eu te dissesse que essa constante presença é exatamente o que está te esgotando, te fragilizando, te tornando vulnerável à manipulação dos outros e à sabotagem de si mesmo? E se o verdadeiro poder residisse justamente na ausência, no silêncio, no espaço entre um sim e a decisão de simplesmente não responder? Neste vídeo, você vai descobrir por que aprender a se ausentar estrategicamente é um dos passos mais inteligentes e revolucionários para proteger sua energia psíquica e recuperar o controle da sua própria vida. Muito antes da psicologia moderna, um homem já compreendia isso com clareza brutal: Nicolau Maquiavel. Em sua obra-prima, O Príncipe, ele escreve que o governante sábio não deve se mostrar com frequência, pois a familiaridade excessiva gera desprezo. A ausência, dizia Maquiavel, preserva o mistério, cria valor, torna o poder mais denso, mais sólido. O mesmo se aplica à nossa vida interior. Quando estamos sempre disponíveis, perdemos não só o respeito dos outros, mas também o respeito por nós mesmos. Tornamo-nos previsíveis, controláveis. Mas quando nos retiramos de maneira estratégica, quando escolhemos o silêncio,
impomos limites e priorizamos nosso espaço interno, ativamos algo muito mais profundo: o processo de individuação. Um conceito junguiano que não trata apenas de se conhecer, mas de se tornar inteiro, completo, um ser humano que não vive à mercê das exigências alheias, mas alinhado à própria essência. Este vídeo é um convite direto à introspecção e também à ação. Você vai entender como o silêncio pode ser uma forma de poder, por que limitar sua disponibilidade emocional é um ato de inteligência afetiva, e como a ausência calculada não é frieza, mas uma das formas mais sofisticadas de autocuidado e de construção de respeito. E no fim, você vai perceber: não é se mostrando o tempo todo que se conquista o mundo, é sabendo quando desaparecer, quando calar, quando voltar a si. O paradoxo da ausência é uma das verdades mais desconfortáveis e poderosas da psicologia das relações humanas, porque, ao contrário do que fomos ensinados, nem sempre é a presença constante que gera conexão, respeito ou valor. Muitas vezes, é justamente a ausência que desperta o interesse, que cria o espaço da lembrança, que eleva o valor simbólico de alguém. Parece contraditório, mas é assim que funcionam os vínculos mais profundos. Quando nos afastamos de forma estratégica, com intenção e consciência, deixamos que o outro perceba nossa importância por contraste. A ausência revela o que a presença excessiva oculta. E isso não tem nada a ver com jogos emocionais ou manipulação. Tem a ver com o funcionamento arquetípico da psique humana. O ser humano tende a desvalorizar o que é disponível o tempo todo, e, ao mesmo tempo, tende a idealizar e valorizar o que se retira, o que se ausenta, o que cria escassez. Esse paradoxo também se aplica à relação que temos conosco. Quando estamos sempre ocupados, distraídos, preenchidos por estímulos externos, perdemos contato com nossa interioridade. Ficamos presentes demais no mundo e ausentes demais de nós mesmos. Mas quando escolhemos a ausência, do barulho, das demandas, da aprovação, voltamos para dentro. E é nesse retorno que reencontramos nossa essência, nosso eixo, nossa autonomia. O paradoxo da ausência ensina que, para ser verdadeiramente presente, é preciso saber se retirar. Para ser desejado, é preciso saber se distanciar. Para ser lembrado, é preciso deixar de estar o tempo todo. A ausência, quando bem dosada, é um gesto de inteligência emocional, de autovalorização e de refinamento nas relações. Porque o que é raro é lembrado. O que é constante demais se dissolve. Pense nos grandes mestres, nos sábios, nos guias espirituais. Eles nunca estavam ao alcance de todos a qualquer hora. Era preciso subir montanhas, cruzar desertos, esperar por audiências. E essa escassez, esse mistério, essa ausência calculada, criava algo que o mundo moderno parece ter esquecido: reverência. O psicanalista Jacques Lacan falava que o desejo nasce da falta, e quando você está sempre presente, você mata o desejo. Sua ausência, ao contrário, acende curiosidade, valor e admiração. Quando você se retira um pouco, quando coloca limites claros, quando não responde de imediato, está dizendo ao mundo: eu não sou produto, eu sou presença consciente. E quem aprende isso, sem arrogância, apenas com firmeza, passa a ser visto com outros olhos. Porque, no fundo, o que é raro não precisa se exibir, ele apenas é. No início do século XVI, a Europa vivia um período turbulento, marcado por intensas disputas políticas, guerras constantes entre cidades-estado italianas, intrigas cortesãs e um cenário social onde o poder era disputado com astúcia e violência. Neste cenário, surgiu uma figura que observava este jogo de forças não apenas como um cronista, mas como um analista sagaz do comportamento humano no poder. Nicolau Maquiavel foi um pensador político, diplomata e escritor italiano que viveu entre 1469 e 1227 em Florença, uma das cidades mais influentes do Renascimento, mas também uma das mais instáveis politicamente. Maquiavel não era um filósofo teórico distante da realidade. Ele estava dentro do jogo. Atuou por anos como secretário da segunda chancelaria da República Florentina.
cargo equivalente a um alto diplomata, responsável por missões políticas e negociações com reis, papas e príncipes de toda a Europa. Foi justamente nessa posição que ele pôde observar de perto os bastidores do poder, as intrigas das cortes, os pactos secretos, as traições súbitas e os jogos de aparência que dominavam a política da época. Maquiavel circulava por ambientes onde a verdade era um risco e a dissimulação, uma arma. Ele testemunhou como os governantes tomavam decisões movidos não por moral, mas por cálculo, medo, ambição e desejo de controle. Essas experiências moldaram sua visão realista, e muitas vezes desconcertante, sobre o comportamento humano no poder. Ele não apenas imaginava como era a realidade do jogo do poder, mas tinha a experiência de estar dentro dele. Por isso, quando escreveu O Príncipe, Maquiavel não estava apenas teorizando, ele estava revelando os códigos ocultos das relações de poder, muito antes da psicologia formal existir. Seu legado, até hoje, é um convite brutal à lucidez. Entender que por trás de toda a aparência nobre, existe um jogo psicológico que poucos têm coragem de encarar. Ele já entendia que governar não era apenas impor leis ou vencer batalhas, mas, sobretudo, saber manejar as paixões, medos, desejos e manipulações que movem as pessoas. Era um tempo em que a compreensão da mente humana ainda não tinha um nome, nem métodos científicos, mas Maquiavel intuía a complexidade psicológica dos homens com clareza impressionante. Séculos depois, com o advento da psicanálise e da psicologia moderna, esses insights ganharam fundamentação científica. As emoções, os impulsos inconscientes, as estratégias de defesa e manipulação que Maquiavel apontava passaram a ser estudados e comprovados por especialistas como Freud, Jung e outros pioneiros. Hoje sabemos que o poder, político, social ou pessoal, se sustenta não só em ações externas, mas em uma profunda dinâmica interna, nas forças invisíveis da psique humana. Maquiavel, com sua visão pragmática, já falava dessas questões psicológicas antes mesmo de termos ferramentas para compreendê-las plenamente. Ele foi, portanto, um precursor ao revelar que o domínio sobre o outro começa pelo domínio da própria mente, uma lição que atravessa séculos e permanece essencial até hoje. Em O Príncipe, ele deu preciosas lições sobre o distanciamento estratégico. Para ele, governar é, antes de tudo, saber o momento certo de aparecer e o momento certo de desaparecer. A presença constante de um líder, dizia Maquiavel, pode gerar desprezo. Quando um príncipe se torna comum, quando se mostra demais, perde o mistério, perde o impacto. Ele vira parte da mobília, previsível e fácil de ignorar. Por isso, é fundamental que o governante saiba se afastar, criar uma aura de raridade, de autoridade silenciosa, não por fraqueza, mas por cálculo, porque quem aparece em excesso esgota seu valor, e quem sabe se ausentar com sabedoria volta sempre com mais força. Maquiavel entendia que o poder é também uma questão de percepção, e a percepção se molda com distância. Um governante, ao se manter sempre visível, se expõe ao desgaste, vira alvo fácil, perde a aura de grandeza. Já aquele que domina o tempo do afastamento sabe construir a expectativa, o desejo, o respeito. O distanciamento estratégico é como a sombra que reforça a luz. Sem ela, tudo parece plano, sem profundidade. O príncipe deve ser como uma tempestade distante, percebido, temido, mas raramente tocado. Não é frieza, é inteligência. Manter-se um passo atrás é, muitas vezes, o que garante a liderança. E nas entrelinhas de sua obra, Maquiavel ensina: a verdadeira autoridade não está na gritaria constante, mas no silêncio que antecede a decisão. Num tempo de palácios e traições, Maquiavel via a política como uma selva disfarçada de salão. Nada diferente da vida social moderna, onde a maioria das pessoas se esconde por trás de máscaras morais. Nesse cenário, se expor demais era um convite à destruição. O distanciamento, então, virava escudo. Um príncipe que se fazia demasiado íntimo dos seus súditos
cedo ou tarde, perdia o temor e o respeito. Já aquele que dominava a arte de se fazer escasso, criava uma presença que se sentia mesmo na ausência. O segredo estava no equilíbrio, nem tão longe que pareça desinteresse, nem tão perto que revele fraqueza. Manter a distância certa é, portanto, uma tática de sobrevivência, porque, segundo Maquiavel, os homens mudam de ânimo com facilidade e um bom governante precisa se adaptar sem perder o controle. E para isso, muitas vezes, é melhor observar em silêncio do que se precipitar em cena. A ausência não é o contrário do poder, é parte do próprio jogo. Em política e na vida, quem aparece demais se desgasta, quem fala demais se contradiz, e quem se doa sem medida, logo se vê descartado. O distanciamento estratégico é o intervalo entre o impulso e a resposta. É o espaço que se cria para observar melhor, calcular melhor, agir melhor. Um príncipe deve ser como o leão e a raposa, forte e astuto, e muitas vezes o instinto mais nobre é não agir de imediato. A ausência planejada é um sinal de domínio, não de desinteresse, porque no fundo, quem sabe esperar também sabe vencer. E em tempos em que todos gritam por atenção, o silêncio de quem se afasta pode ser mais ensurdecedor do que qualquer discurso. Embora Maquiavel tenha escrito um manual sobre como um líder deve agir, suas lições vão muito além da política. Mesmo que você não pretenda governar um estado ou comandar um exército, esses ensinamentos são preciosos para quem busca comandar a própria vida. Em uma perspectiva mais profunda, eles nos convidam a governar nosso mundo psíquico, nossas emoções, impulsos e reações, com a mesma estratégia e lucidez exigidas de um verdadeiro príncipe. Essa ausência estratégica nos conduz a um ensinamento ainda mais profundo. Ela não apenas eleva nossa imagem diante dos outros, mas fortalece nosso poder interior. Ao escolher se retirar, silenciar, limitar acessos, estamos comunicando algo essencial, que nosso tempo, nossa presença e nossa energia têm valor. Isso transforma a forma como os outros nos percebem, mas, acima de tudo, muda como nós mesmos nos enxergamos. A ausência deliberada nos ensina autocontrole, disciplina e autoridade sobre nossos próprios impulsos. É um gesto silencioso que afirma: eu me pertenço. E a partir desse pertencimento, nasce uma força que não depende da aprovação externa, mas da soberania sobre o próprio mundo interno. Aprender a ficar em silêncio não é apenas um exercício de calma, é um ato de poder. Em um mundo dominado pelo ruído, de opiniões, julgamentos, estímulos e expectativas, o silêncio consciente se torna uma espécie de refúgio sagrado. Ele não é ausência de som, mas presença de si. Quando escolhemos silenciar, rompemos o ciclo da reatividade automática, nos afastamos da manipulação emocional que tantas vezes nos arrasta para conflitos desnecessários ou para decisões impulsivas. O silêncio é um escudo invisível contra a toxicidade do ambiente. Ele nos protege das armadilhas emocionais que tentam roubar nossa paz. Mais do que isso, ele é uma ponte para dentro, uma oportunidade rara de escutar o que realmente sentimos, de perceber nossos limites, de reencontrar o nosso centro. Quem aprende a silenciar, começa a ver com clareza. E onde há clareza, há liberdade. O silêncio consciente é um portal que nos conduz de volta para nós mesmos. Em vez de reagir no calor das emoções, em vez de ceder ao impulso de responder, justificar ou agradar, ele nos ensina a pausar. E nessa pausa, algo mágico acontece. Começamos a enxergar o que está por trás das palavras, por trás dos gestos, por trás das intenções. Percebemos o que antes passava despercebido, o desconforto que evitávamos, a dor que silenciávamos, os padrões que repetíamos sem perceber. O silêncio é um espelho. Mostra quem somos quando ninguém está nos aplaudindo, quando ninguém está nos atacando, quando estamos apenas sendo. É nesse espaço que nasce o autoconhecimento, porque só é possível entender o mundo quando aprendemos a entender a nós mesmos. E essa compreensão não vem do barulho, ela floresce no silêncio. Silenciar é também um gesto de rebeldia.
um gesto contra a pressa, contra a superficialidade, contra a necessidade constante de provar algo a alguém. Ao silenciar, você se descola da lógica da performance. Você deixa de ser apenas reação e se torna presença. Maquiavel diria que há mais poder em um silêncio bem posicionado do que em 1000 palavras mal pensadas. O silêncio, quando consciente, tem peso, tem intenção, tem direção. Ele comunica sem falar, ele afirma sem gritar, ele impõe sem agredir. E é justamente por isso que ele incomoda tanto, porque revela a profundidade de quem não precisa se explicar. Quem domina o silêncio, domina a si mesmo. E quem domina a si mesmo é inatingível. No fim, o silêncio consciente é uma prática diária de lucidez. Ele nos convida a habitar o momento presente, a respirar com atenção, a escutar com o coração. É nesse estado que conseguimos distinguir o que é nosso do que é projeção dos outros. Conseguimos perceber quando estamos sendo manipulados, pressionados, induzidos a sentir o que não é nosso. O silêncio não é fuga, é posicionamento. Não é vazio, é clareza. Ao cultivar o silêncio interno, criamos espaço para escolhas mais autênticas, relações mais verdadeiras e uma vida mais alinhada com o que realmente importa. É no silêncio que a verdade aparece. E quando aprendemos a conviver com ela, sem medo, nos tornamos mais inteiros, mais humanos e, paradoxalmente, mais livres. Carl Jung alertava que todo excesso de adaptação ao outro é um abandono de si. E isso, com o tempo, cobra um preço alto. A indisponibilidade não é frieza, é respeito por si mesmo. É um filtro natural contra os que apenas sugam sua energia. Quando você escolhe onde e com quem investir sua presença, você se fortalece. E ao se fortalecer, inspira os outros a fazerem o mesmo. Ser respeitado não é exigir autoridade, é praticar dignidade. E poucas coisas são mais dignas do que saber dizer "não posso agora" e manter-se firme nisso. Antes de praticar a ausência estratégica, é preciso compreender uma verdade essencial. Quem desaparece sem ter construído uma identidade forte, simplesmente é esquecido. O distanciamento só tem poder quando há presença consolidada. Maquiavel sabia disso. Ele compreendia que o valor da ausência depende da força simbólica da imagem que você deixou para trás. A estratégia de se retirar só funciona quando você já se tornou alguém que marca, que imprime presença, que tem peso na mente dos outros. É por isso que a primeira etapa do poder não é o silêncio, é a construção de uma identidade que possa ser sentida mesmo quando não está mais ali. Uma persona sem profundidade se desfaz com a ausência. Uma essência bem formada se torna ainda mais poderosa no vazio que deixa. Jung também nos ajuda a entender esse processo. Ele nos ensina que, para nos individualizarmos, para sermos de fato nós mesmos, precisamos abandonar as máscaras superficiais e nos conectar com a totalidade do nosso ser. Só a partir desse centro sólido é possível que o silêncio fale por nós. Só a partir dessa essência clara é que o afastamento se torna linguagem. A ausência, quando parte de um ego maduro e bem estruturado, não é esquecimento, é magnetismo. É nesse ponto que a ausência estratégica se transforma numa ferramenta de respeito, de influência e de força psíquica. Porque o mundo sente falta, não de quem se apaga, mas de quem primeiro aprendeu a se fazer presente com verdade. Carl Jung descreveu o processo de individuação como a jornada mais profunda que um ser humano pode empreender. A travessia para se tornar quem realmente é, por trás das máscaras sociais, das expectativas familiares e dos condicionamentos culturais. E nessa jornada, a autodeterminação não é apenas um direito, é uma necessidade vital. Jung acreditava que ninguém pode viver de forma plena se não se reconectar com o próprio centro. Mas esse reencontro não acontece no barulho, nem na constante exposição aos desejos alheios. A individuação exige silêncio, exige solidão, exige, sobretudo, a coragem de estar indisponível para o mundo exterior por um tempo, para estar disponível para o mundo interior. A indisponibilidade consciente se torna então uma escolha espiritual.
uma declaração de autonomia, uma prova de que estamos deixando de reagir e começando a nos guiar por uma bússola interna. Ser indisponível nesse contexto não é desprezar os outros, é escolher a si mesmo por um momento como prioridade, é recusar ser moldado pelas pressões do coletivo para, enfim, descobrir a forma verdadeira da própria alma. Jung via o inconsciente como um território vasto, cheio de símbolos, sonhos, medos e potenciais ocultos. E para explorar esse território é preciso tempo, espaço e silêncio. A indisponibilidade, portanto, se transforma numa ferramenta prática de transformação interior. Ao dizer não ao excesso de estímulos externos, você começa a escutar o sim que vem de dentro. A autodeterminação nasce quando você deixa de ser conduzido pelas marés emocionais dos outros e começa a navegar pela própria corrente. E isso só é possível quando se abandona a compulsão de estar sempre acessível, sempre visível, sempre disponível. Na individuação, cada passo é uma ruptura com o automático. Jung não falava de se isolar do mundo, mas de estar no mundo sem ser escravizado por ele. E compreender essa diferença é o que separa as pessoas depressivas das realmente livres. A indisponibilidade consciente funciona como um ritual simbólico. É o momento em que você se retira da multidão, não por arrogância, não por tristeza, mas por necessidade psíquica. Você reconhece que a vida interior precisa de espaço para florescer e que esse espaço só aparece quando você delimita fronteiras. A autodeterminação começa quando você olha para dentro e percebe que nem todas as expectativas merecem ser atendidas, nem todas as demandas merecem resposta. Só quando você começa a se posicionar com firmeza, dizendo, aqui não, agora não, isso não sou eu, é que o verdadeiro eu começa a emergir. E esse é o coração da individuação, ser inteiro, mesmo que isso custe a aprovação do mundo. No fim, o que Jung nos propõe é uma revolução silenciosa, sair da condição de marionete e assumir a autoria da própria existência. E para isso, é preciso aprender a se ausentar. Ausentar-se das expectativas dos outros, das redes de validação externa, dos papéis sociais que nos foram impostos. A indisponibilidade consciente é um voto de fidelidade a si mesmo. É o momento em que você escolhe não responder imediatamente ao mundo para escutar, com atenção, o que a alma está tentando dizer. Autodeterminação não é resistência cega, é escuta refinada. E individuação não é um destino final, é uma caminhada que exige disciplina, lucidez e, acima de tudo, a coragem de sustentar a própria ausência quando o mundo grita por sua presença. Nesse grito, você escolhe o silêncio, e nesse silêncio, você se encontra. O verdadeiro poder não está em controlar os outros, mas em não ser controlado por eles. E é nesse ponto que o silêncio, a ausência e o processo de individuação se entrelaçam como pilares de uma força interior inabalável. Quando uma pessoa escolhe o silêncio consciente, ela se retira do campo da reatividade. Ela para de responder automaticamente às provocações, às expectativas, às manipulações emocionais. E esse simples ato de não reagir já é, por si só, um ato de poder. Quem cala por escolha, não por medo, está dizendo: eu não preciso provar nada a você. A ausência estratégica nesse contexto reforça ainda mais essa autonomia. Ela quebra o ciclo de dependência emocional e cria espaço para que o indivíduo volte a si, para que se reencontre com a própria essência. E quando esse reencontro acontece, nasce o início da individuação, a jornada descrita por Jung como o caminho para se tornar inteiro, autêntico e, portanto, livre. Uma pessoa que passou pelo processo de individuação já não precisa ser validada o tempo todo. Ela não cede facilmente ao jogo emocional alheio, porque já reconhece os próprios valores, os próprios limites, as próprias sombras. E justamente por ter enfrentado o silêncio interno, por ter encarado a própria verdade, ela se torna imune ao teatro externo. Isso não quer dizer que ela se isola do mundo. Pelo contrário, ela participa do mundo com consciência. Mas agora ela escolhe suas batalhas.
escolhe suas palavras, escolhe sua presença e, acima de tudo, escolhe sua ausência, porque entende que estar sempre disponível é ser controlável, e uma vez que você é controlável emocionalmente, perde a liberdade. Ao cultivar o silêncio e o afastamento intencional, você se torna imprevisível, e tudo que é imprevisível é respeitado. Essa imprevisibilidade não é um jogo de manipulação, mas um reflexo da profundidade conquistada. O silêncio consciente revela que você não age por carência, nem por compulsão. Você age quando faz sentido e se cala quando é sábio. Nesse ritmo, você escapa do controle emocional dos outros porque já não depende das reações deles para se sentir inteiro. O outro não tem mais o poder de te abalar, de te provocar, de te arrancar respostas. E isso desarma qualquer tentativa de dominação emocional. Você deixa de ser um joguete nas mãos de expectativas externas e se torna soberano de si. Essa soberania, construída no silêncio, na ausência e no autoconhecimento, é uma força invisível, mas profundamente sentida. É o tipo de poder que não grita, não exige, não se impõe, apenas existe, e por existir com tanta solidez, transforma tudo ao redor. Por isso, quem aprende a silenciar, a desaparecer por escolha e a se encontrar no próprio vazio, torna-se perigoso, não no sentido destrutivo, mas no sentido transformador, porque nada assusta mais do que alguém que não pode ser manipulado, alguém que não responde aos jogos emocionais, que não se apressa em agradar, que não teme o isolamento. Essa pessoa não precisa levantar a voz para ser ouvida, nem se justificar para ser respeitada. Ela aprendeu que sua maior força está na consciência de si mesma, e essa consciência só se alcança quando se atravessa o deserto do silêncio, se suporta a ausência e se escolhe, com firmeza, o próprio caminho. O poder real nasce da liberdade interna, e a liberdade interna só floresce quando se para de viver para os outros, e se começa a viver com e para si mesmo. Na psicologia analítica de Carl Jung, existe um conceito fundamental para compreender os conflitos que travamos dentro de nós mesmos: a persona. A persona é a máscara que usamos para interagir com o mundo, os papéis sociais, as imagens que construímos para sermos aceitos, compreendidos ou admirados. Não é algo falso, mas é parcial. É como escolhemos nos apresentar, não necessariamente quem somos em essência. Por trás dela está o eu, nossa identidade consciente, que tenta conciliar o que somos de verdade com o que o mundo espera de nós. Mas mesmo o eu ainda não é o nosso todo. Jung dizia que por trás do eu consciente existe o self, o centro da psique, onde habita a totalidade do nosso ser, inclusive aquilo que não conhecemos sobre nós mesmos. E é nesse ponto que entra o processo mais transformador da psicologia junguiana, a individuação. A individuação é o caminho de retorno a si mesmo. É quando começamos a diferenciar aquilo que é apenas a persona, construída para agradar, daquilo que é o nosso verdadeiro ser. É um processo profundo, muitas vezes doloroso, que exige confronto com sombras internas, com feridas, com desejos que negamos. Mas é nesse mergulho que começamos a nos tornar inteiros. E quanto mais nos aproximamos dessa totalidade, mais livres nos tornamos das expectativas externas. A ausência estratégica, nesse contexto, ajuda a interromper o ciclo de validação constante. Ela nos retira do palco e nos devolve ao bastidor da alma, onde podemos finalmente ouvir quem somos sem o ruído do mundo. O poder verdadeiro nasce aí, quando deixamos de ser personagens e começamos a viver como autores da própria história. Quando uma pessoa aprende a aplicar a ausência estratégica ensinada por Maquiavel, quando domina o poder do silêncio e se permite mergulhar no processo de individuação descrito por Jung, algo profundo acontece. Ela deixa de ser apenas uma imagem, uma reação, uma resposta ao que o mundo espera. Ela abandona a persona, essa máscara social que todos usamos para sermos aceitos, e começa a viver a partir da essência. Ao se distanciar dos ruídos, das exigências, da necessidade de estar sempre presente e disponível, ela reconquista o território mais valioso de todos, o de si mesma.
E é nesse reencontro que surge um poder silencioso, mas inabalável. Um poder que não depende da aprovação dos outros, que não se desgasta em tentativas de agradar ou se explicar. É o poder de quem se conhece, de quem se respeita, de quem caminha com firmeza porque sabe de onde veio e para onde vai. Essa pessoa se torna livre. Não uma liberdade caótica, mas uma liberdade estruturada, centrada, lúcida. Ela passa a escolher quando falar e quando calar, quando aparecer e quando se retirar. E cada uma dessas escolhas carrega peso, significado e presença verdadeira. Ela já não vive para ser vista, vive para ser inteira. E por isso, paradoxalmente, é ainda mais sentida, mais lembrada, mais respeitada. O distanciamento estratégico, o silêncio intencional e o processo de individuação não a isolam do mundo. Pelo contrário, a conectam com o mundo de forma mais autêntica, mais profunda. Porque ela não está mais em busca de aprovação. Está em paz com sua própria existência. E esse é o tipo de poder que não se impõe, simplesmente se reconhece.